Um legionário romano era treinado para lutar em uma formação com uma legião composta de cerca de 5.000 soldados. As táticas de lutas dessas legiões eram bem disciplinadas e isso desempenhou um papel crucial na derrota de seus oponentes nas batalhas. Mas uma das coisas que ajudou muito foi o fato de a infantaria romana estar equipada com um arsenal que permitia ataques rápidos e proporcionava uma defesa sólida. E nesse vídeo vamos ver uma lista das 10 principais peças de armadura e trajes romanos antigos. E se você é novo por aqui, não esqueça de já ir deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Então, vamos para a nossa lista. Em 10º lugar, as túnicas. Até por volta do 2º século a.C., a túnica ainda não havia aparecido em cena como uma peça de roupa geral. Até aquela época, a toga ainda era usada pelos romanos, que era uma tradição que eles haviam herdado do povo grego. Mas foi por volta do início do 3º século que a túnica começou a ganhar mais popularidade, até porque ela era muito mais confortável e prática. Nos anos que se seguiram, quase todos os romanos a usavam com regularidade. Pessoas com um status mais alto na sociedade romana usavam túnicas mais longas, muitas vezes decoradas com listras e ornamentos para refletir a sua riqueza. E nas forças armadas era usada uma túnica semelhante a uma camisa feita de um pedaço de pano retangular. Ela era feita de lã, algodão ou linho, dependendo do clima. No início, as túnicas militares não tinham mangas, mas depois foram adicionadas mangas cheias, e era dada muita atenção ao comprimento da túnica para tornar ela adequada à posição do usuário. A túnica de um soldado romano típico era de uma cor esbranquecida ou tingida de vermelho. Em 9º lugar, os cintos. Os antigos romanos chamavam o cinturão de sua armadura de balteus. Um cinto militar típico era usado sobre o ombro e descia até o quadril. As legiões romanas normalmente usavam balteus para pendurar sua espada ou qualquer outro equipamento militar relevante. Esses cintos eram produzidos de couro e os romanos militares de alto escalão preferiam usar seus balteus de um jeito bem decorado, com pedras preciosas e alguns metais valiosos. Já nas fileiras romanas, o único cinto para apoiar um punhal e a túnica do portador substituiu a tradição de 2 cintos cruzados, usados popularmente durante a época de Augusto. Muitas vezes, o cinto único era embelezado com placas estreitas ou largas. Essas placas eram feitas de latão fundido com um acabamento brilhante de estanho ou prata estampado nelas. Um estilo de cinto sempre era enrolado e às vezes tinha pinos de cabeça esféricas presos a ele. Em 8º lugar, o capacete. O capacete, também conhecido como galha, era uma parte crucial do antigo arsenal romano. Um soldado romano o usaria para proteger sua cabeça de ataques no campo de batalha. Existe até mesmo registros de alguns gladiadores que usaram capacetes de bronze com máscaras durante as suas lutas. Diferentes unidades das legiões e da cavalaria romana usavam capacetes de diferentes formas e estilos. Como todos os capacetes da era pré-industrial eram feitos à mão, não está claro se o Império Romano estabeleceu certos padrões no design e na forma da galha. Os capacetes tinham também suportes de crista. Eles geralmente tinham plumas montadas no centro ou suportes removíveis presos à parte de trás do capacete. Além de servirem como uma forma atraente de decorações de capacete, esses brasões, especialmente quando incorporavam emblemas, também atuavam para identificar as diferentes unidades de infantaria. Mas muitas vezes a decoração desnecessária do capacete não favorecia os romanos durante as batalhas e guerras. É por isso que vemos em esculturas e artes romanas que essas decorações eram usadas principalmente durante desfiles ou festivais. Em 7º lugar, espadas legionárias. As legiões romanas usavam diferentes tipos de espadas de formas e tamanhos variados. O menor deles era chamado de púgio.
Essas adagas romanas eram bastante úteis quando tinham que lutar contra inimigos muito próximos. Geralmente, a arma lateral mais preferida, as adagas, eram equipadas com grandes lâminas em forma de folha de 18 a 28 centímetros de comprimento e cerca de 5 centímetros de largura. O próximo na linha é o famoso gladio romano, que é a palavra latina para espada. E ele também está em um de nossos vídeos do top 10 de armas usadas pelas legiões romanas. O link do vídeo vai estar no card. Em comparação com outras espadas medievais, o gládio era bastante curto, sendo que um gládio típico tinha apenas 45 a 60 centímetros de comprimento. Os primeiros gládios foram sucedidos por designs bem mais eficientes, e as mais populares dessas espadas aprimoradas foram o gládio hispaniense e o pompeiano. Depois havia também as espadas mais longas, que eram preferidas pelos soldados durante a Idade Média e no final do Império Romano. Estes eram chamados de espata e eram populares com a cavalaria romana durante o primeiro século depois de Cristo. Com o tempo, as legiões romanas também seguiram o exemplo e mudaram para a espata por volta do segundo ao terceiro século depois de Cristo. Essa mudança também coincidiu com os militares romanos preferindo usar lanças no lugar de dardos mais pesados em batalhas. Em sexto lugar, a armadura segmentada. A armadura segmentada, também conhecida como lorica segmentada, era usada pelos soldados romanos como um tipo de armadura pessoal. Ela era composta de tiras de metal ou aros fundidos em faixas ovais e depois presos com tiras de couro para fixação adequada. As tiras de metal tinham ferro macio por dentro e uma certa proporção de aço por fora. Esculturas na coluna de Trajano retratam vários legionários vestindo a armadura segmentada. Com base nessa evidência, foi interpretado que essa armadura foi vestida apenas pelas legiões. Mas muitos historiadores também afirmam que as representações na coluna de Trajano aprimoraram a armadura romana, tornando essas representações um pouco imprecisas. Muitos consideram essas gravuras como impressões de artistas e não representações historicamente precisas. Eventualmente, o uso da armadura segmentada cessou na Roma Antiga, sendo a principal razão sua fabricação mais cara e manutenção tediosa. Em quinto lugar, as grevas. As grevas foram usadas como armadura de perna protetora por oficiais romanos, sendo que as mais usadas eram feitas principalmente de bronze, ferro ou até de couro. Esta armadura de perna protegeu principalmente o vulnerável osso da tíbia do usuário de ataques de espada ou adaga. Esse osso é coberto por uma camada muito fina de pele que, se não for devidamente protegida, é propensa a lesões. Os romanos sabiam muito bem que um bom soco na canela poderia ferir gravemente seus soldados e torná-los inúteis na batalha. Foi aqui que as grevas entraram como uma camada protetora vital para a tíbia e a canela. Elas tinham um exterior de metal e eram acolchoadas com um interior mais macio para um ajuste confortável na perna do portador. O preenchimento extra também ajudou a absorver o choque de golpes recebidos na armadura, reduzindo assim as chances de danificar a canela. Curiosamente, durante o reinado de César, os soldados eram obrigados a usar apenas uma greva. Isso porque eles receberam seu escutum para cobrir e proteger a outra perna. Em quarto lugar, a armadura de malha. Também chamada de cota de malha, esse tipo de armadura é composta de pequenos anéis de metal entrelaçados em um padrão para formar uma forte camada protetora. Quando os romanos viram os gauleses usando essa armadura durante os dias da República Romana, eles decidiram incorporá-la em suas próprias fileiras e a chamaram de lorica ramata. Durante a era imperial romana, a armadura de malha se tornou a principal roupa de proteção entre as legiões. Cada peça completa da lorica ramata consistia em pequenos anéis de ferro, cada anel interconectado com pelo menos 2 outros anéis, logo acima ou logo abaixo dele. A estrutura da cota de malha era uma proteção adequada contra possíveis cortes de lâminas cortantes. Também evitou a penetração letal de lanças e flechas.
No lado negativo, ela não conseguia absorver os choques maciços causados por golpes mais fortes, isso por causa de suas camadas de anel que eram bastante finas. Um trauma causado por esses ataques do oponente levava a ferimentos graves dos legionários, sendo que uma lança bem colocada poderia facilmente quebrar as costelas ou deslocar clavículas. Em modelos posteriores, a armadura de malha foi acolchoada com roupas macias para proteger o usuário do choque. Em terceiro lugar, guardas de braço. Os guardas de braço eram bastante populares entre os gladiadores romanos nos primeiros anos. Eles eram feitos de ferro ou bronze e eram equipados com placas de metal curvas ou sobrepostas. Tiras de couro eram usadas para prendê-los nos braços do usuário. Conhecidas na época como lorica manica, elas eram regularmente usadas por um grupo de gladiadores conhecidos como crupelário, e foi só muito mais tarde que os soldados romanos viram a sua eficiência em evitar cortes de lâminas dos braços. Os historiadores descobriram que uma guarda de braço típica incluiria uma placa de ombro, várias tiras de metal e 90 tiras de couro adicionais para fixação firme e confortável. Foi então dado um acolchoamento interno para que pudesse absorver choques de poderosos ataques de lança. Talvez a maior evidência da crescente popularidade dos guardas de braço entre os soldados romanos possa ser vista nas lápides de Sexto Valério Severo e Caio Ânio Saluto. A presença das manicas como parte da decoração em seus túmulos, juntamente com outras armas, aumenta ainda mais o fato de que os guardas de braço se tornaram uma parte integrante da armadura romana até aquele momento. Em segundo lugar, a armadura de escamas. A lourica esquamata era o nome dado à armadura de escamas usada popularmente por centuriões, tropas de cavalaria, infantaria e até os legionários na Roma antiga. Essa armadura consistia em pequenas escamas de metal costuradas com um suporte de tecido. Estruturalmente e em termos de dimensão, ela era semelhante à armadura de malha padrão. Alcançava o meio das coxas do portador e os ombros eram guarnecidos de capas. Para a facilidade de uso, é possível que a armadura tenha sido feita na parte de trás ou de um lado, e as aberturas foram então fechadas com nós confortáveis para o usuário. Cada armadura de escamas foi construída a partir de escamas individuais chamadas esquama. Os soldados preferiam armaduras de escamas em vez de armaduras de malha, já que ela dava uma melhor defesa contra choques e pancadas. Mas alguns registros mostram que a armadura de escama era vulnerável a ataques que incluíam um rápido impulso para cima. Talvez essa vulnerabilidade tenha sido exagerada, até porque as armaduras de escamas foram amplamente usadas além do Império Romano, especialmente na Pérsia e em Bizâncio. Em primeiro lugar, as cáligas. As cáligas são os lendários sapatos e sandálias militares usados pelas antigas legiões romanas e pela cavalaria. Elas eram botas de sola pesada que foram amplamente aceitas pelos legionários ao longo das eras republicana e imperial. Esses sapatos se tornaram grandes símbolos da ascensão do Império Romano, com a cavalaria em marcha expandindo suas fronteiras por toda a parte. As cáligas eram bem diferentes das botas militares de hoje em dia. O ar podia passar livremente para os pés do portador e elas eram particularmente boas em reduzir as chances de obter bolhas quando os legionários faziam suas marchas. Também ajudou que deficiências crônicas nos pés como tínia e pé de trincheira fossem reduzidas pelo uso regular desses sapatos. As cáligas eram mais comuns entre os soldados até o posto de centurião, pois eram eles que faziam a maior parte da marcha. Da mesma forma, os cavaleiros usavam sandálias especialmente projetadas, e os lutadores usavam sapatos com pregos de ferro sob a sola para uma melhor tração no campo de batalha. O sapato também era amarrado por uma tira de couro macio ao redor da canela, e os dedos dos pés ficavam sempre à mostra. Por causa do vasto território conquistado pelo Império Romano, sem dúvida os exércitos tiveram que marchar por longos períodos. Então, as cáligas com certeza foram muito úteis para os pés dos legionários.
Então, nesse top 10, podemos ver que os romanos realmente estavam preparados para enfrentar seus inimigos com as suas armaduras que ofereciam o melhor ataque e defesa da época, e por isso, por um bom tempo eles ficaram em grande vantagem de seus adversários. E eu quero saber qual dessas partes da armadura você acha que foi mais importante para um legionário durante a batalha. Deixe sua opinião nos comentários e se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.